Boa noite, galera. Hoje a gente vai bater um papo bacana aqui a respeito de tratamento térmico. E eu vou convidar o Vinícius para poder conversar com a gente. O Vinícius já está chegando na área aí. Ô, Vinícius, como é que tá, cara? Ô, Hugo, boa noite, tudo bem? Boa noite, cara. Tudo jóia? Olha, Ó, acabei de sair da piscina. Teste de tratamento térmico ontem e hoje o dia inteiro. como que tá sendo os estudos? Cara, está sendo bacana. E hoje eu tive um resultado muito legal no 1080. Estou descobrindo muita coisa sobre o 5160. Já fiz Uhum. alguns testes aí sobre o 420 inox. Nunca tinha conseguido tratar inox na forja e agora com o forno eu consegui tratar. Mas a gente vai desenvolver um assunto bacana a respeito desses ácidos aqui. Mas como é que estão as coisas por aí? Graças a Deus, tudo ok, final de ano, tudo ok, tudo certinho, máquinas todas entregues, preparando já o lote para janeiro. Bom, Graças a Deus está tudo ok. lote para janeiro. Sim. Recentemente você enviou um para o Romulo Bridge, não enviou? Também um modelo igual ao seu, de 1 metro, um vertical de 1 metro. O Romulo gosta das espadas, né? Então ele tá Umas espadas pretendendo para legais, espadas, né? né? Entendi. Bem, galera, então o assunto da live de hoje é tratamento térmico. O Vinícius vai ministrar uma palestra para nós aqui hoje, porque é o cara que entende da parada aqui. Estou no mesmo barco que vocês aí, cada dia aprendendo, estudando, e tratamento térmico é isso, né? É cada dia você estudar mais, se aprimorar, não existe um ponto final, né? Não existe assim, aquele ponto onde a gente fala que já esgotou, que a gente já conhece tudo e tal. Quanto mais a gente vai se aprofundando, mais a gente vai descobrindo que a gente não conhece tudo e que a gente pode estar sempre melhorando os nossos processos, assim como os resultados, né? Uhum. Não, Eu mas acho que você agora começou a entender essa experiência de estar realizando testes, ensaios. Acho que você percebeu o quanto sutil é, né, as diferenças dos resultados de acordo com a mudança das variáveis, tempo, temperatura e tal, e é bem sutil, não é? é bem sutil, cara. Para você ter ideia, dos primeiros ensaios que eu fiz com o 5160, olha Aham. só, eu fiz têmpera em três faixas de temperatura. Eu fiz têmpera a 835 graus, a 825, a 820. Depois procurei alguma coisa intermediária entre 820 e 825. Fiz uma boa têmpera em 823 graus. E agora estou buscando entender um pouco melhor a questão do processo de normalização. Mas é Ok. complexo, porque cada coisa que você faz interfere diretamente assim, no resultado final de um aço. Cada etapa do protocolo de tratamento aí, né, desde do recozimento, né, da normalização, da tempo e do reverimento, cada etapa aí é muito importante e ela influencia muito no passo seguinte, né? Então, se você der uma vacilada ali às vezes, tal, ela sobrecarrega para a próxima etapa, né? Então, você fazendo certinho desde o início, com certeza o resultado final, que vai se acumulando ali, é um resultado positivo. Uhum. Vinícius, então deixa eu só passar uma mensagem pro pessoal aqui. A gente vai dar um início assim, definitivo na live. Então, galera, o lance vai ser o seguinte aqui. A gente vai conversar um pouco com o Vinícius. Hoje a gente vai abordar aí um aço aí bem bacana. E vamos perguntar ao Vinícius a respeito das experiências que ele teve com o 5160, porque é um aço que eu também já tive algum contato já com forno de temperatura controlada. E a gente vai fazer mais lives no decorrer do tempo. A gente vai falar de inox, a gente vai falar de outros carbonos. Mas no final, você topa, Vinícius, abrir um tempinho para a gente poder responder as perguntas aqui do pessoal? Né? Tranquilo. Tranquilo, mas vamos lá então. Vinícius, conta para a gente um pouquinho da sua história na cutelaria primeiro, para o pessoal entender o quanto que você já está inserido Tá, nesse ofício. vou tentar ser o mais breve aqui. A minha história na cutelaria começou no meio dos anos 90, no meio para o final dos anos 90. Meu pai era armeiro,
né? Então eu sempre convivi dentro da oficina ali, então sempre armas, facas, tal, sempre gostei muito, né? E chegou uma época ali no início dos anos 2000, um pouquinho mais grande, né? Eu consegui ali, usando algumas ferramentas do meu pai, fazer as primeiras pecinhas, faquinhas, coisinhas assim. E aí eu comecei a curtir esse mundo e comecei a gostar. Na época, né, a gente não tinha muita informação. A gente utilizava o que na época? Eu até separei aqui, né, as nossas... Era isso aqui, ó. Revistas. Revistas. Né? Era revista. A cutelaria era por revista. Tinha que aguardar edição da revista Magnum e tal. Tem uma revista aqui bastante interessante. Essa aqui eu queria mostrar. Que é... Deixa eu ver aqui. Primeira feira do Dornelles e do Esfredo. Caramba, olha só. Adivinha quem que é essa pessoa aqui? Essa é a Silvana? Silvana, como ela era mocinha. Ah, ela é a Silvana? Qual época foi isso aí? Isso aqui é final dos anos 90, cara. Cara, o trabalho da Silvana é Knife Show. Knife Show lá de São Paulo. Então, a nossa fonte de inspiração era a revista, né? A gente conseguia também alguns exemplares de revista gringa. Era um pouco difícil, mas conseguia algumas Blade Mag, enfim. Era a nossa fonte de inspiração. Então, começou aí. Aí, depois de um certo tempo, depois eu fui estudar ferramentaria e tal. E depois de bastante tempo, eu vinha começar a fazer algumas peças tal. E aí a ferramentaria com a cutelaria, né? As coisas se cruzaram lá na frente, que são assuntos metalúrgicos co-irmãos aí, similares. E dos anos 2000 para cá, eu comecei a fazer algumas pecinhas tal. E aí, no final dos anos 2010, aí eu já estava fazendo bastante faquinha tal, já estava vendendo, ganhando meus dinheirinhos. E foi mais ou menos essa história que aconteceu, assim, foi mais ou menos dessa maneira, né? Para resumir. Então, mais ou menos por volta dos anos 2010, você entrou full time, digamos assim. Não. De 2010 para frente comecei a vender e ganhar dinheiro, né? Porque até então eu fazia uma faca para um amigo, uma para outro, tal. Aí a partir de 2010 eu já estava na faculdade, foi quando eu vi que dava para mim ganhar um troco ali. Já vendia a faquinha de R$100, 150, já era um bom dinheiro na época, né? E aí isso daí me virava bastante com esse dinheirinho, com esse trocado aí. E aí eu já estava vendendo, pegando encomenda, e já estava ganhando dinheiro. Não era full time ainda, mas já estava ganhando... Tinha entrado na cutelaria como profissão. Aí depois eu fui entrar com full time mais recentemente, quando já estava tudo mais indicado, assim, já estava tudo mais certinho. Aí eu entrei full time. Entendi. E Vinícius, quando foi o momento, cara, desse período entre o momento assim que você começou a ganhar o dinheiro na cutelaria, que a gente pode dizer assim, passou a virar uma profissão para você, de fato, qual foi o momento a partir dali que você sentiu a necessidade da evolução na questão do tratamento térmico? Que essa pergunta vai ser o gatilho para a gente entrar na questão de como surgiram os fornos. Boa pergunta, excelente pergunta. Chegou uma hora, Hugo, que a gente fazia umas peças legais e tal, mas o tratamento térmico não ficava contente. Você entendeu? O tratamento, a gente tentava tudo quanto... Eu tentava, né, de toda quanto maneira, fazer o tratamento igual todo mundo faz, na forja, no olho e tal. Alguns aços a gente acertava, né? Uma tentativa e erro, às vezes ficava bom, às vezes não ficava. A gente, às vezes, fazia uma peça e ficava ali, puxa, eu acho que eu acertei e tal, e o cliente ia usar e quebrava a peça. Às vezes não tinha retenção, né? Às vezes a têmpera não ficava boa, né? Então, eu falei, puxa vida, cara, isso aí estava acabando comigo. Uma vez eu fiz uma Bowie, Hugo, uma Bowie, linda, maravilhosa, uma peça assim, a peça que eu mais caprichei, né, até então, na época.
fiz o tratamento na forja, Eu quase achando que estava... eu sou fã, né, dos anos 90, aí é Bowie Hunter, né? Fanático. É isso que eu mais gosto. E aí eu fiz aquela peça linda, maravilhosa, toda caprichada, entreguei para o cliente foi usar lá no sítio, lá na fazenda, e quebrou a peça. E ele voltou, falou, Vinícius, fui usar sua faca quebrou. A faca me deixou na mão. Aquilo, cara, foi um banho de água fria, cara. Isso derruba, né? Eu falei, não, nunca mais na minha vida eu vou fazer uma faca e entregar para um cliente sem saber o que eu estou entregando. E passar uma vergonha dessa, né? Lógico, o cliente não estava assim, dando muita importância, ele sabia tal, mas para mim foi uma vergonha, né? Eu falei, não, eu preciso de fazer um trabalho, entregar uma peça que tenha essa garantia. Eu tenho que entregar algo que vai suportar, né, todos os regimes. Uma faca boa de campo vai aguentar dar paulada, fazer isso, aquilo, outro. E aí, na época, eu já trabalhava, né, na área da manutenção, né? Eu sou formado em mecatrônica, então eu já fazia máquinas, equipamentos, trabalhava com manutenção. Eu falei, pô, não é justo eu o dia inteiro trabalhando com equipamentos, manutenção, e eu não fazer um forno para mim. Né? Aí eu dei uma estudada, mais ou menos, fui lá e montei meu primeiro forninho. Né? Bem simples, para resolver, tá? Algo que eu conseguisse fazer rápido ali, com as ferramentas que eu tinha na mão. Fiz algo sim, me resolveu. Tá? Me resolveu, consegui ajustar os meus processos, minhas peças ficaram bem melhor, tal. Né? E nessa época também, paralelamente, existia muitas pessoas querendo peças em inox, peças de churrasco, peças de cozinha, pela questão de ser inoxidável, da higiene e tal, as pessoas não queriam faca que enferrujasse. E aí também surgiu essa necessidade. E logo quando eu fiz o forno, eu já fiz uns testes ali no 420 e tal, deu certo, ficou bacana. Falei, puxa vida, mano. Fiquei super feliz com o resultado. E aí, comenta com um amigo, pô, você fez um forno para você? Ah, faz um para mim também. Aí fiz para um amigo. Aí o outro, mas você fez pro fulano? Faz um para mim também. Aí eu fiz para outro amigo. E aí foi. Ah, faz um para mim, faz um para o outro, e foi indo. Aí chegou uma... na época era um equipamento para resolver, não era nem uma máquina industrial, nada. Era feito de modo simples. Era uma máquina espartana que conseguia resolver o problema do tratamento térmico aí da cutelaria. E aí, cara, nessa brincadeira aí, eu fiz umas 150 máquinas. Caramba! E isso era em que época? Quem tem o forninho azul sabe dessa época aí. Aí depois o pessoal, pô, mas tem que melhorar, faz um negócio mais assim, outro negócio assado e tal. Na época eu trabalhava muito com manutenção, né, com ferramentaria de manutenção, aí eu deixei um pouco de lado. E aí fiz outros modelos e tal, e aí foi surgindo novos modelos, outros forno vertical, maior e tal, e as coisas foram nascendo assim, de modo orgânico, natural. O pessoal que ia pedindo para mim, faz um assim, faz um assado, você não faz um assim? Eu ia fazendo, eu quero um maior, eu quero um mais largo, eu quero um com eletrônica assim, faz um assim. Aí as coisas foram rolando de modo natural, né? E hoje a gente já construiu 550 fornos, cara, já entregamos aí no Brasil inteiro, na Argentina, Uruguai, Paraguai, tem bastante gente usando o forninho aí. E é legal porque a cutelaria evolui, né? Você contribui, você faz parte da história dessa evolução. É bacana estar junto com todo mundo, sempre conversar, trocar uma ideia, né? As pessoas fazem os testes, que nem você faz, a gente troca ideia e fala, e aí, como é que ficou? Conseguiu um resultado assim e tal? Às vezes tem cliente que às vezes tem um pouco de dificuldade de pegar a manha ali, mas devagarzinho vai indo, consegue chegar nos resultados. E é bacana, cara, é bastante legal essa experiência. Eu mesmo estou passando por esse ajuste, né, de pegar a manha da coisa. Mais gostosa. É uma fase assim. O estudo, né, o ensaio, né, o método que você vai aplicar, ele é bem rigoroso, tempo, encharque, temperatura, tudo ok. Eu gosto do método científico, assim, eu acho bacana, eu acho bastante interessante.
Porque é algo que você está realizando, você não está aprendendo pela mão de outra pessoa. Você está fazendo, né? Você está realizando. Então aquilo vai te mostrar ali o que acontece, por exemplo, 10 graus a mais, 5 graus a menos, 2, 3 minutos a 2 graus, né? 2 graus. Minuto a menos. Vai te mostrar essa dinâmica toda do que acontece. Cada material reage de um jeito, né? Então tem tudo isso daí. O óleo numa temperatura, ela vai reagir de outra maneira e tal. Então eu acho que essa parte do conhecimento, da experiência, ela é muito importante, né? A parte teórica, ela é muito importante, mas a execução da prática através de um método correto, eu acho que é uma das mais importantes. Pegando um gancho aí na parte que você falou a respeito dos fornos, deixa eu só fazer um comentário. Você já fez mais forno na sua vida de cutelaria do que eu fiz faca. Eu acho que eu já fiz mais fornos do que eu mesmo fiz faca também, cara. Forno pra caramba. Mas hoje você tem a família de fornos VS e tem uma outra também? Eu tenho a linha SV, né, que é essa sua. Uhum. SVSH, vertical horizontal. Aí eu tenho a linha LG, que eu lancei em parceria com o Lucas Grejanin, lá do Sul, né, que faz um baita do trabalho. E tenho a linha Pro, que é uma máquina maior, com comando web e tal. Então são 3 máquinas. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem vários nichos na cutelaria. A gente tem aquele cara que faz canivete, a gente tem o cara que faz faca de cozinha, a gente tem aquele cara que faz faca de campo, faca de caça, tem o cara que faz espada, faz katana. Como é que você assimila esses nichos e entrega a adaptação do forno para cada pessoa? O que você já fez assim, específico para cada coisa? Então, a princípio, eu fazia só o horizontal, né? Aí o pessoal das facas integrais, das facas mais delicadas, chefe integral, o pessoal pediu para fazer o modelo vertical, né? Fica pendurada pela espiga ali, não tem ponto de contato, você retira já da posição e tal. Então aí eu fiz o vertical. Aí o pessoal queria vertical maior, aí eu fiz vertical maior, né? O pessoal queria máquina com rampas e patamares, né? Para trabalhar com aço ferramenta, com aço inox, né? O que seria rampas e patamares? Rampas e patamares, existe um aparelho, tá, que você realiza nele ali uma programação, né? Eu desenvolvi um menu personalizado, que nesse aparelho você monta ali a configuração do menu, né? Onde você vai operar. O menu chama menu operacional. Então ali você coloca para o operador realizar o programa. Tá? Então, no caso ali são 4 rampas e 4 patamares. O que seria a rampa? A rampa é o momento onde o forno sai de uma temperatura e pula para outra. Tá? O tempo que ela vai levar, o tempo daqui até aqui, tá? Se for um tempo mais longo, a rampa tem uma inclinação. Um tempo mais curto, a rampa tem outra inclinação. Tá? E o patamar é o tempo que ela vai permanecer naquela temperatura. Alguns aços inox. Ou seja, ela vai subindo gradativamente. Ela para ali, fica um tempo, depois ela sobe, fica outro tempo. Por exemplo, o aço da série 400, 420, 440, ele exige 3 temperaturas. Eu vou falar de cabeça aqui, se eu tiver errado, depois dá uma olhada no meu perfil, que tem lá uma postagem lá. Se eu não me engano, acho que é 550 graus, depois passa para 750, e depois vai lá para os 1020 graus. Então são 3 temperaturas, né? Então são 3 patamares e as suas rampas, né? E nesse aparelho, ele permite você programar ali. Então ele vai sozinho, você liga, ela faz o pré-aquecimento, vai para a primeira rampa, você coloca suas peças ali, dali ela vai permanecer a quantidade de minutos que você programar, tá? Aí dali para a próxima elas faz a rampa também, chega na outra temperatura, permanece X tempo e sobe para a temperatura final e permanece por X tempo. Então ela faz isso de modo automático.
Porém, na linha do equipamento que você tem na linha SV, e na linha SH, você pode realizar isso daí também de modo manual, tá? Porém, você tem que estar presente, cronometrar, chegou na temperatura, abre o cronômetro. Tantos minutos, pá, vai lá, muda para a próxima temperatura e faz de modo manual, né? Então, essa é a diferença. Também tem, aí nesse meio tempo, aí também fiz o forno horizontal de 1 metro, para o pessoal que quer fazer espada japonesa, né? Tem forno horizontal de 1 metro, tem forno Pro de 1 metro, de 1,20 m, tem máquina pra caramba. Então, tipo assim, cada máquina tem uma característica em especial, né? A linha SV, que é a sua, é uma linha que atende, acho que 90% dos cuteleiros, né? Uma máquina bastante versátil, é uma máquina que permite uma peça grande, porque ela é larga dentro. Ela tem uma potência equilibrada, não é uma máquina super potente, mas também não é uma máquina fraca. Você usou aí, eu acho que você notou isso daí, ela tem um poder de aquecimento legal, ela não tem um consumo de energia muito absurdo. As pessoas sempre me perguntam, pô, e o consumo? Ah, gasta muito e tal. Não gasta, tá? Não gasta nem próximo do que as pessoas imaginam. Tá? Por exemplo, deixa eu dar uma pincelada nessa parte aí, porque no primeiro mês que eu tive o forno aqui em casa, eu estava utilizando ele assim, quase que direto, para poder me adaptar com ele. A minha conta de luz, cara, pelo menos no primeiro mês, ela praticamente não deu diferença. Não vai dar, Hugo. Não vai dar. Tá? Por que isso acontece? Mesmo seu equipamento sendo um SV1000, cara, uma máquina dupla, ela é 2 máquinas em uma. Né? Mesmo ela dupla, ela não vai ter um consumo absurdo, cara. Eu te garanto que um bujão de gás hoje está o quê? Uns R$120? Tá, por aí. Com R$120 de energia no seu forno, tô para falar para você que você trabalha mais de 6 meses com o seu forno. Caramba. Ela parece que tem um sistema que, por exemplo, ela atinge a temperatura, ela fica armando e só controlando, né? Aí ela chega na temperatura, é igual um avião na decolagem, né? Uhum. Enquanto ele está potência total, ela vai ligada. Pá, 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 pá. Chegou na temperatura que você deseja, tá? Ela liga o programa do P&D, né? É onde ela fica ligando, acionando, ligando e desligando para se manter estável, né? E quanto melhor a regulagem, quanto mais acertada, mais estável fica, né? E a máquina, ela absorve o calor ali. Então, o calor está internamente, ela está mantendo aquele calor, então ela fica só dando um pulso ali para manter e controlar. Ela mantém a temperatura e controla, para não passar nem diminuir. Se você, por exemplo, colocar uma espada lá dentro, tá? Pegou uma espada, colocou, automaticamente essa espada, essa lâmina, ela vai estar fria, né? A hora que você colocar lá dentro, vai ocorrer uma troca de calor, a peça fria vai roubar calor do ambiente, o forno vai ligar, vai dar aquela acelerada para poder manter, para equilibrar. A hora que os corpos estiverem ali chegando a temperatura, ela aciona o P&D e começa a controlar e se autorregula, né? Antes da gente entrar no assunto aí do 5160 que eu temperei hoje, vamos dar uma reforçada. É um aço bastante polêmico. Muito. Entendeu? Eu consegui. As pessoas costumam falar que o 5160 é o aço mais fácil, é o aço mais tranquilo. Não é muito bem por aí, não. Não é bem por aí, não. Eu tive uma boa experiência, mas só para o pessoal saber. Hoje, então, você trabalha por encomenda e como que você faz na questão, assim, por exemplo, a pessoa que adquirir um forno com você, como que você vende hoje? Como que você trata a questão de valores? Que seria interessante o pessoal saber como que você possibilita o pagamento. Certo. Hoje a gente trabalha de que maneira? Né? 50% no fechamento do pedido e 50% na hora de embarcar, quando a máquina já está pronta, embalada, a nota emitida, tá? Ou através do parcelamento, através de um link do Mercado Pago. Pode ser parcelado até 12 vezes. Então, na hora do fechamento, acerta-se o modelo, tal, os detalhes. Eu mando um link para o cliente acessa e pode pagar
cartão de crédito aí em até 12 vezes, ou também ele pode imprimir um boleto e pagar um boleto também. Então a gente trabalha dessa maneira. Pô, e é bacana, porque quando você quando a gente conversou a respeito do forno, eu me surpreendi. Você me pediu um prazo e me entregou o forno bem antes. Você sempre pede um prazo assim. Mas às vezes, porque assim, vai dar demanda também. Tem mês que tem uma demanda alta, e às vezes pode atrasar, muita máquina. Às vezes também já aconteceu, por exemplo, de um fornecedor meu atrasar uma entrega, porque todos os materiais que eu compro, alguns são nacionais, outros são importados. Né? Eletrônica, tem componente que é nacional, tem componente que é importado. Né? Então, às vezes eu faço um pedido, demora um pouco, que nem agora, recentemente, eu fiz pedido de eletrônica da Novos, né? Que eu sou representante da Novos. Eu pedi 7 de novembro. Passei o pedido 7 de novembro. Geralmente, em uma semana está aqui. Foi entregue anteontem, dia 20. Então, demorou quase 2 meses para os caras me entregar isso daí. Entendeu? Demorou mais de 50 dias praticamente para os caras estar me entregando. Porque lá em Santa Catarina, na fábrica da Novos, estava faltando componente, eles estavam atrasados. E às vezes acontece isso daí, entendeu? Às vezes. Detalhes, né? Eu tenho um estoquezinho ali, eu mantenho algumas coisas no estoque, mas às vezes de um mês para o outro, uma quantidade de pedido ou outra, às vezes o estoque baixa até você pedir, chegar, né? Às vezes demora muito, porque hoje com o valor dos componentes, dos materiais, fica muito caro a gente manter um estoque muito cheio, você entendeu? Se eu for trabalhar com um estoque muito grande, é muito dinheiro que fica parado, né? Então, como meus equipamentos são equipamentos assim com os valores mais justo embaixo, mais popular, então eu tento trabalhar de uma maneira que eu não precise de ter um estoque muito grande. Cara, e na época que eu estava procurando forno de temperatura controlada, o seu me chamou muita atenção por conta do feedback que o pessoal dava e por conta do valor. Realmente valores acessíveis e você atende assim. Agora você falou, tem forno de todo tipo. Tem o mais básico, tem o intermediário, tem o mais avançado, tem o horizontal, tem o menor, tem o maior, enfim, atende todo tipo de gosto hoje. São 14 modelos, né? Então, bastante modelo. Mas, assim, as minhas máquinas sempre... tudo que eu faço de máquinas, equipamentos, sempre priorizo um bom custo-benefício. Aonde dá para ser um pouco mais econômico, que não vai influenciar no resultado, a gente tenta ser mais equilibrado. Né? Tem partes que a gente não pode, vamos dizer assim, economizar. Né? Por exemplo, vai usar uma placa, tem que usar uma placa da melhor qualidade. Então, a gente usa a placa aquela importada, americana. Então vai usar um componente eletrônico, um componente bacana, legal. Né? E sempre também, né, Hugo, eu venho fazendo upgrades nos meus equipamentos. A gente vai fazendo, a gente percebe que às vezes, se a gente mexesse aqui ou ali, o resultado ia ser melhor e tal, porque às vezes eu faço a máquina pensando na maneira como eu vou trabalhar. E às vezes na mão do cliente, o cliente trabalha de outra maneira. Você entendeu? Então eu tenho que fazer esse ajuste, né, pro cliente, fazer o ajuste pro cliente. Por exemplo, eu tenho clientes que utiliza o forno de modo profissional. O cara liga todo dia de manhã e desliga de tarde. Então, o forno tem que suportar um regime. Tá? Então, ao longo do tempo, fui fazendo alterações. Mudei resistência, porta-resistência. Agora, a versão nova que a gente está fazendo agora, que é a versão 2023, então ela já saiu com bastante upgrade. Ela já saiu com alarme sonoro, alarme, acende um LED se acontecer da temperatura passar ao set point, ela já tem cooler, refrigeração nos dissipadores do solid state, o layout da resistência foi alterado. O seu tem o layout da resistência alterado, ela não aparece nas laterais, ela é embutida. O seu tem cooler na saída, são duas saídas, né? A parte de cima, parte superior e inferior, mas o seu não sai. O seu não tem o alarme de set point. Esse upgrade saiu depois. Você entendeu? Entendi. Já saiu depois. Quer dizer que agora já todas as máquinas. Oi?
Então, quer dizer que, por exemplo, a pessoa pode te apresentar a demanda de uso do material dela, por exemplo, é o cara que vai ligar o forno de manhã até de tarde, e aquele cara que vai ligar o forno uma vez por semana, é que você tem um projeto de custo-benefício adaptado para ele. Sim. Cada máquina é dedicada a algum detalhe a mais. Por exemplo, a linha LG, né, que eu desenvolvi com o Lucas Grejanin, é uma máquina que possui muita potência e o espaço interno dela não é um espaço muito grande, tá? Não é igual ao do Pro, que é maior, ela é um pouco menor, então ela tem bastante potência concentrada num espaço menor, voltado mais para cutelaria custom, para quem faz peças uma por vez, tá? E para quem trabalha muito com peças integrais, peças que tem, por exemplo, ali na área da guarda, do colarinho, que possui um volume grande de material, certo? Ela possui um volume grande de material, então o forno tem que ter potência para aquecer rápido, tá? Porque se o forno não tem esse punch de aquecer rápido, a lâmina já chegou na temperatura e aquela parte do colarinho ali, ela não chegou, ela está demorando. Uma peça chega num tempo, outra peça chega em outro tempo, devido ao volume de material. Mesma coisa que você colocar uma caneca com 200 ml de água num fogo e na mesma boca do fogo colocar uma com 2 litros. É o mesmo fogo, porém volume de material diferente, uma chega mais rápido, a outra não e tal. Então esse forno foi desenvolvido com esse intuito de fazer chegar o mais rápido na temperatura. Entendeu? Entendi. Então a questão está relacionada à potência para poder se conseguir aquecer uma peça inteira. E vai, às vezes, fazer um blank de uma peça. O cara vai, por exemplo, fazer um recozimento, uma normalização. Ele precisa de aquecer mais rápido, tal, não pode demorar, não pode ser muito lento, né? E nos dois casos é importante. Em determinados momentos você tem que ser rápido, em determinados momentos você tem que ser um pouco mais lento e gradual, né? Pô, entendi. Bacana. Vamos entrar na parte então do 5160, porque vamos falar do 5160. É o aço mais famoso, mais pessoal assim, considera como o basicão da cutelaria assim, que dá um bom resultado e que é, entre aspas, mais fácil de tratar. Na forja isso de fato acontece, você consegue fazer isso interessante, mas no forno eu vi que é um pouco diferente. Exatamente. 5160 é um aço de bom custo-benefício, de fácil acesso, um aço um custo bacana, né? A gente consegue um bom resultado na forja, é verdade, porém, quando a gente começa a usar o forno, a gente vê que aquilo que a gente faz na forja pode ser melhorado, assim, muito mais, você entendeu? Ela pode ser levado a um nível muito interessante. Vai chegar um momento que você vai falar, pô, o resultado que eu estou conseguindo com a lâmina em 5160 com relação a tenacidade, dureza, retenção de fio e tal, você vai falar, poxa, será que vai ser necessário eu trabalhar com outro aço, por exemplo? Porque você vai, a cada etapa dos seus estudos e ajustes, né, você vai refinando os seus resultados ali, e vão ficando cada vez melhor, cada vez mais acertado, até chegar num ponto onde você fala, porra, eu não tem mais para onde eu ir, é isso aqui, você entendeu? E aí, puxa, aí a lâmina muda da água para o vinho resultado. É aonde a faca que você, Hugo Teixeira, que tem o forno, fabrica, vai se diferenciar da outra pessoa que às vezes ainda não tem uma máquina, não tem um equipamento e não desenvolveu esse estudo, você entendeu? A hora que você colocar as duas peças na lida para trabalhar, aí é onde vai ter a diferença. Entendi. Cara, eu já faço essa divisão comigo mesmo. Assim, em questão de tratamento térmico, eu acho que tem o Hugo antes do forno, AF e DF depois do forno. Porque tem uma diferença, cara, absurda. Essa semana, por exemplo, eu fui fazer teste no 5160 e eu tô com
mais ou menos 12 pedacinhos de aço que eu fiz de corpo de prova. Cada um deu um resultado diferente. Por exemplo, eu fiz um tratamento térmico com uma faixa de normalização e coloquei ele a 835 graus para poder fazer a têmpera. Fiz um com 850 também. Fiz um com 825, um com 820. O de 850, no meu caso aqui, com 5160 que eu estava utilizando, ele deu um grão mais crescido e quebrou com mais facilidade na hora que eu precisei. De 830 graus, salvo engano, ou 835, ele já diminuiu um pouco o tamanho do grão e teve mais dificuldade de quebrar ele na morsa usando a marreta. E aí eu comecei a ficar preocupado com a questão assim, será que a temperatura temperou? Passei a lima, duro igual pedra. Temperou. Quebrou. Isso. Aí depois eu fui baixando a temperatura e consegui identificar o 825, que inclusive já tinha conversado com um aluno do meu curso, que é cliente seu, David, e ele falou que foi a temperatura que ele mais gostou para o 5160. O aço temperou, eu vi que ele estava duro ao ponto da linha escorregar, e eu não consegui quebrar ele, um aço temperado sem revelimento, usando a marreta e prendendo ele na morsa. É aquele vídeo que eu te mandei, entendeu? Ficou o aço, ele atingiu a dureza, se tornou, vamos dizer, bastante resistente, né? Isso. E aí, mas você vê como é sutil, né? Uma diferença de 10 graus. Pois é. Aí depois o que eu fiz? Eu temperei ele em faixas menores. Eu fui para 820, só que aí, olha só, 5 graus de diferença. 820, 825 para 820. O aço ficou com um grão excelente também, porém, na hora de quebrar ficou duro, porém a lima já começou a pegar um pouco mais. Entendeu? Tá, ela já começou a chegar próximo do limite inferior. Exato. Que aí eu comecei a ver que, por exemplo, eu estava aqui, muito cá em cima, aí eu estava chegando perto desse limite aqui, ó. Aí quando eu cheguei, isso, eu comecei a baixar, aí aqui, ó, nesse limite aqui já começou a ficar um pouquinho ruim. Aí eu retornei um pouquinho mais para cima, não atingi o limite e tudo mais, que eu coloquei 823 graus e já deu diferença. Olha só, 3 graus de diferença, entendeu? Ou seja, em 3 graus você já sentiu a diferença. Senti a diferença. Só que aí hoje eu fiz mais alguns estudos e falei assim, 825 é aceitável. Porque 823 eu estava esbarrando no limite inferior. Próximo limite, né? É melhor ter uma margem de segurança. Exato. Aí eu fui para o 825. E no 825 eu consegui dureza pra caramba, não consegui quebrar o aço temperado sem revelimento na morsa, tive que quebrar ele na balancinha, vou postar esse vídeo depois para o pessoal ver, e assim, o grão ficou satisfatório, né? Legal. E essa questão do grão é uma questão que sempre muita gente tem dúvida, porque o grão do aço define a questão de tenacidade e ductilidade, eu acho que é isso mesmo, não é? Como? A questão do grão do aço é que define a tenacidade e a ductilidade do aço, né? Não necessariamente. Explica para nós aí. A granulação ela tem mais a ver com a formação, né? E também tem relação com o aço com mais carbono, ele costuma ter uma granulação mais fina, ok? O 5160, se a gente for analisar, ele não é um aço com muito carbono, ele é um aço, vamos dizer, de médio para baixo, assim, você entendeu? Ele é pouco carbono. E o 5160, hoje, atualmente, a gente tem no mercado 5160 de material reciclado e bastante material importado chinês também. O 5160 de hoje não é o mesmo 5160 de 20 anos atrás. Tá? Eu falo isso pelas informações que eu tenho com o nosso amigo Marcelo, daqui de Cafelândia,
que foi gerente por mais de 30 anos numa indústria de mola. Ou seja, trabalhou 30 e poucos anos, com 51,60 todo dia. Então, ele sempre me orientava: Vinícius, aqui no Brasil tem diversas empresas que estão laminando 51,60. A empresa tal está fazendo um aço legal, a empresa X já está fazendo um aço meio segunda linha, muito material reciclado, porque para ele chegava todo dia carretas, né, de material, então eles sentiam essa diferença na qualidade do aço, não é? Então tem muito isso também. Às vezes a qualidade do 51,60 ela varia e influencia muito no resultado final aí. Às vezes os resultados que você encontrou, que você obteve com o seu material, às vezes não vai ser o mesmo que eu vou obter, porque eu tenho um material, você tem outro. Então é importante que cada cuteleiro realize os testes, os ensaios, o estudo que você fez, você realizou, para que ele consiga obter o máximo de performance que aquele aço que ele tem em mãos possa oferecer. Você entendeu? Então isso é muito importante. Porque muitas das vezes, às vezes acontece, o cuteleiro ele está aperreado no dia a dia, ele não dispõe do tempo para estar fazendo o estudo, está se dedicando ali no estudo. Então, às vezes ele fala, pô, passa uma receita legal para mim. Às vezes você passa e não fica bom para ele. Ele fala, pô, mas eu fiz aqui, não ficou legal e tal. Justamente porque carece dele realizar um estudo próprio. Às vezes a gente passa, você fecha, dá uma fechada no leque, fica próximo ali, fica bem próximo. Mas às vezes esse detalhe que você falou, baixa 5 graus, aumenta mais 3, tal, ajusta aqui um tempinho a mais, um tempinho a menos. Às vezes falta esse ajustezinho final, que ele tem que realizar lá, você entendeu? É o que as tabelas de têmpera nos oferecem, né? As tabelas, elas te dão um norte, ela te orienta, ela te aponta ali para um lugar. Mas a hora que você chegar lá, o ajuste é por conta do cuteleiro, você entendeu? Então, tipo assim, se o cuteleiro está buscando a excelência, cada vez que ele vai trazer um novo lote de aço para a oficina dele, ele precisa fazer um ensaio com base naquilo que ele tinha antes, né, como uma referência para ele poder chegar num denominador, né? Sem dúvida, sem dúvida. E acontece também, eu já ouvi muitos relatos de cliente, Hugo, por exemplo, o cliente comprar 5 barras de 51,60 de 1 metro, compra de um fornecedor X, chegou 5 barras, ele fala assim, Vinícius, das 5 barras que eu comprei, 1 barra não tempera. Mas como que não tempera? Às vezes, aquela 1 barra que está ali é um lote velho de outro fornecedor que o distribuidor seu tinha e colocou no meio. Às vezes veio 4 do fabricante A e veio uma do fabricante B. A do fabricante A ficou legal com o resultado, a do B já não vai ficar legal. No 51,60 existe resultados assim do range bem aberto. Existem pessoas que conseguem bom resultado a 820 e há pessoas que conseguem bons resultados a 850. É um range muito aberto. De 30 graus. Muita temperatura que tem entre um ponto e outro. Às vezes, no olho não parece muito, mas na hora de realizar os ensaios, 30 graus é uma distância quilométrica. Hoje você fez os testes e você notou, é quilométrico. Por isso que eu falo para alguns clientes, falo, cara, você não consegue tirar um resultado legal, às vezes, no olho. Porque você não vai, o seu olho não vai, por mais que você seja cuidadoso, tenha experiência, trabalhe de noite, você não vai no olho nu ver uma diferença de 10 graus nunca numa lâmina. Você entendeu? E mesmo que às vezes você consiga ver, às vezes você não consiga replicar. Você entendeu? Então, o forno ele te oferece, além dessa precisão, de você conseguir sempre replicar, de você conseguir ter uma homogeneidade, uma uniformidade de calor, de ser mais seguro, mais prático, de ter um custo infinitamente menor, e vai te oferecer um resultado de excelência de alto nível
vai agregar qualidade, confiança. O seu cliente vai comprar a sua peça. Ele, por exemplo, hoje, chegando no resultado que você chegou, se você fizer, por exemplo, uma peça, uma faca de sobrevivência de 51,60, eu tenho certeza que você vai entregar para o seu cliente hoje e falar para o seu cliente, pode ir para o mato, pode colocar a peça no pau, você vai colocar a sua cabeça no travesseiro, você vai dormir em paz, porque o cara não vai ficar na mão, não é verdade? É verdade. Agora, se fosse na minha época, lá atrás, lá nos anos 2000, lá que eu fiz a boi pro cara que bateu, quebrou, se eu entregasse uma faca pro cara, de noite eu ia ficar aqui coçando a cabeça, eu não ia dormir, porque vai que esse cara me faz e quebra a faca, né? Então Cara, é isso. você falou uma coisa interessante aí, que eu já vi muita gente falar. Cara, Interrompendo você mais um pouco. Eu acho que a performance, cara, o limite da performance é isso, é extrair o máximo de um material que é considerado básico. Material simples, básico, 51,60. Quando você consegue extrair o máximo dele, é porque você conseguiu atingir o nível de performance ideal. E aí, pode falar, mano. É aí que a gente que entra o termo, né? Uma faca de literalmente alta performance no uso. Sim, sim. Mas vamos lá. Recentemente, cara, eu vi um caso do cuteleiro que aconteceu exatamente isso que você falou com ele. O cara não conseguiu temperar o 51,60 que ele tinha e imaginou assim, o aço estava com algum problema, mas ele já tinha uma receita definida para o 51,60 e, tipo assim, muita gente falou assim, olha, pode ser problema no equipamento, pode ser o óleo, pode ser isso, pode ser aquilo. E assim, o ensaio de teste, né, o ensaio de tratamento térmico, ele teria resolvido esses problemas do cara sem que ele precisasse trocar o óleo, desmontar o equipamento para ver se o equipamento estava ok, achar, inclusive, que o aço não se temperaria, às vezes o cara descarta a barra, mas a barra está ótima, ela só precisa de uma faixa de temperatura maior. E é nesse ponto que o ensaio é importante. Porque, poxa, a gente consegue identificar, por exemplo, se o aço deu baixa dureza, a gente sente depois da têmpera. A gente, com uma lima boa, a gente consegue sentir. E aí a gente fala assim, pô, o aço está ruim, ou eu preciso aumentar a faixa de temperatura. Aí aumenta, já dá uma dureza satisfatória, e aí ele vai tentando achar o entremeio para poder acertar o grão também. E isso aí eu vi acontecer recentemente. Entendeu? Assim, e até hoje eu não tinha noção disso. Eu imaginava assim, poderia ser mil e uma coisa. Mas aí, com os ensaios que eu fiz hoje, eu exatamente descobri isso que você falou. Era lá, chegou aço novo, vamos testar esse aço para ver como que tá. O ensaio ele é soberano. Tá? Os resultados ali são vivos, são práticos, né? Não é baseado no achismo, no que a pessoa falou, ou, mas o meu professor comentou, tá, tudo bem, ele faz essa receita, você vai desenvolver a sua, mas o meu amigo faz assim, assim, assado, ok, faz a receita dele, faz a receita do seu amigo, faz o teste, anota, é bom que a gente toma nota dos resultados, pegar uma agendinha ali e anotar, no dia tal, né? Fiz o teste aqui com material tal, o óleo a tantos graus de forno, normalização, monta a receita, anota os resultados. Bacana também, sabe o que é, Hugo? Você fazer uma faca de sacrifício. Quando você chegar nos resultados e falar, pô, achei que ficou legal, perfeito, vou fazer uma faca de sacrifício. Igual se fosse fazer uma faca de teste de journeyman. Tá? Faz uma faca, tal, faz o tratamento do seu jeito, da maneira que você acha que tá ok, e ó, teste nela. Vai cortar galho, corta pau, corta isso, corta aquilo. Faz todos os testes que você acha que tem que ser feito, que a sua faca vai ser submetida, uma faca de campo, uma faca de caça. Vai fazer os testes. Dobra, quebra, analisa, né? Faz o teste real. Eu acho que esses testes é a prova de tudo, cara. Você fez, você chegou no resultado, acabou, cara. Né? Porque você está comparando, você está sentindo, você está
vendo o resultado daquilo que você está confrontando, de teoria e de prática, você está colocando à prova. Então não existe nada superior a isso. Nada. Não existe esse lance que eu vejo que muitas pessoas falaram, eu estou fazendo aqui uma receita que eu peguei aqui com a pessoa, e o cara faz a receita e não faz nenhum teste. Tipo, faz, coloca ali e fica por isso mesmo. Né? Isso não tem como você saber. Então faz várias receitas, estoura a temperatura para cima, pega o 5160, coloca a 880 graus e tempera e vê o que acontece. Faz ele a 800 graus, quebra e vê o que acontece, vê se vai quebrar, aliás. Faz esses testes. Faz o revenimento com mais temperatura, faz o revenimento com 4 horas para você ver o que acontece ao longo do tempo, e vai fazendo os testes. Aí você vai chegar nos seus resultados. E você pode ter certeza, depois de um estudo desse, na verdade, é um estudo científico, né, baseado em métodos. Né? Quando você tem uma teoria bastante legal, bacana para você aplicar, e você tem um laboratório, que são as ferramentas para estar executando. Então, você desenvolveu o seu método científico, você entendeu? Então, os resultados são soberanos. Como se diz, você tira todas as provas que você precisa você mesmo. Justamente. Então, eu acho assim que quando a gente fala de faca, de cutelaria custom, né? A gente está falando de alta performance, que é como se você estivesse fazendo uma Lamborghini das facas. Exatamente, a Lamborghini das facas. Porque não faz sentido o cuteleiro artesanal ele investir numa boa lixadeira, numa boa oficina, fazer uma faca bonita, colocar uma madeira estabilizada de R$200, fazer um fosfato bacana, sendo que na hora que a faca tem que desempenhar o papel dela de ferramenta, tá? Para o corte, para uso na mata, para uso no churrasco, a faca que você fez, tudo isso para a faca não ter performance. Você sabe do que eu vou te falar aqui, cara, não vai rir. Quantas pessoas compram a faca artesanal de cuteleiro para usar no churrasco e no final do churrasco o cara termina o churrasco com uma tramontina? Isso acontece. Não acontece? É isso verdade. Acontece. E eu já vi, cara, por várias vezes. O cara tem uma faca ali de cuteleiro de renome, e ali a faca não segura fio, não afia, tá? O cara fazer o quê? Pegar uma mundial do Cabo Branco para fazer o churrasco. Verdade. Cara, eu tive certa vez... Tudo aquilo que foi montado acaba sendo desconstruído porque a sua peça não tem performance. Ou seja, ela não faz o que uma faca tem que fazer, que é cortar, ter resistência, ter durabilidade e tal. Você entendeu? Antes de então, a faca, tudo... O pilar principal da faca é ser uma boa ferramenta. E para ser uma boa ferramenta, ela precisa de uma boa geometria, de tudo. Além disso, um bom tratamento. O tratamento é dos tópicos principais ali para transformar a faca na ferramenta. Eu sempre costumo dizer que a faca, ela basicamente se resume a 2 pontos, que é tratamento térmico e ergonomia. Ergonomia e geometria. É isso aí. É a capa do livro do Larry Thomas. Aço, tratamento e geometria. É isso. A questão da geometria, eu penso assim, que se enquadra na questão de ergonomia, porque o conforto do corte, ele está ligado à geometria, a uma boa empunhadura no cabo e o tratamento. Quem tiver oportunidade, adquire esse livro, vende na Amazon. Não tem em português, tá? É em inglês, mas é bem tranquilo de entender. Isso aqui é a Bíblia, cara, do cuteleiro. O cuteleiro que gosta de estudar, tal. O cara tiver um desse aqui, vai mudar bastante coisa no conceito dele a respeito de lâminas, né? Entendi. Bem, aprofundando um pouco mais nessa questão do 5160,
Vamos desmistificar aqui alguma coisa ou outra que o pessoal possa ter algum preconceito. 51,60 é bom para quê? Faca de caça, faca de churrasco, faca boi, faca de campo? No seu ponto de vista, da sua experiência com 51,60, e como que a gente faz para aplicar digamos assim, esse aço que é um aço maravilhoso nessas diversas possibilidades? Eu acho o 51,60 um aço coringa, cara. Ele joga bem em em todos os de lâmina, tá? Eu acho que ele é perfeito para uma faca de campo, uma faca de sobrevivência, para uma faca de caça, vai muito bem. Existe aço com maior retenção, você vai corear, não sei se você já caçou, você já matou algum bicho, já coreou um bicho? Já? Olha, eu andei caçando uns camaleão aqui para minha esposa, já matei o mosquito. Assim, realmente para um cara que é caçador, um cara que vai pendurar uma caça ali, um javali, um animal que seja aí, e vai corear, tá? O fator principal é a retenção de fio, tá? O 51,60 bem feito, atende muito bem, obrigado. Há aços com maior retenção, 52,100 tem mais retenção, tá? Porém, o 51,60 bem tratado, vai muito bem, ok? Faca para cozinha, 51,60 atende bem? Ao meu ver, atende super bem, porque numa cozinha ninguém vai, por exemplo, trabalhar com materiais duros, né? Ninguém vai trabalhar com coisas assim absurdas, você entendeu? Num cenário normal, né? Então, eu acho que o 51,60 atende muito bem, tá? Agora, deixa eu fazer uma entrada só nessa parte aí que você está falando, por exemplo. O que eu pude notar, inclusive, dando uma pincelada na questão da caça, todo cuteleiro, por mais que ele não tenha caçado, por mais que ele não tenha estado numa cozinha profissional, por mais que ele não tenha acampado, ele vai conversar com pessoas que estão dentro desses nichos e ele precisa, com essa base teórica, interpretar o que ele precisa fazer para colocar na faca. Correto? Sim, o cliente sempre vai te falar o que é prioridade para ele. Se a prioridade é uma lâmina leve, uma lâmina com muita retenção, a prioridade sempre vem do cliente. Por exemplo, porque meu pai era armeiro, tal, trabalhava muito com esse pessoal, o pessoal sempre pedia faca para javali, faca para abater javali, finalizar javali. Ao contrário de que eu vejo que muitas pessoas fazem, o pessoal fala das javalizeiras, tal, o pessoal sempre faz facas muito robustas e bem longas, né? O pessoal aqui da minha região, as facas para javali, para eles, para finalizar, tem que ser facas contundentes, agudas, porém de tamanho não muito longo, tá? De tamanho até 10 polegadas e leve. O pessoal sempre falou, Vinícius, tem que ser a faca mais leve que você conseguir fazer, porque os caras põem isso na cinta e corre o dia inteiro no mato com cachorro, com isso, com aquilo. Você fazer uma faca pesada, vai cansar o cara, né? Então, a prioridade do pessoal, uma faca leve, né? Aí você vai falar com, às vezes, um outro cliente, o cara, não, eu quero uma faca com essa característica e tal. Então, eu acho que a característica final, quem ajusta é o cliente. Mas falando sobre o 51,60, eu acho assim, é um aço que, bem trabalhado, ele atende aí 90% dos casos da cutelaria, tá? Existe aço melhor? Pô, sempre vai existir aços aí de capacidades extraordinárias. Mas se a gente for ficar jogando trunfo, né? Se a gente for ficar lendo datasheet de aço, esse aqui tem 1,2 de carbono, que eu estava conversando com um amigo hoje, ele falou, não, mas o D6 tem 2,1. Falei, cara, não entra nessa de ficar lendo datasheet, não. Você quer saber como é que o aço sai? Faz a faca, faz um bom tratamento e põe ela no teste. Uma vez eu fiz uma faca aqui de 51,60, uma faca de sobrevivência. Fiz a peça, fiz o tratamento lá no forno da maneira que eu achava que estava bom, fiz o tratamento, fiz o revenimento nela, no forno também, 2 ciclos, 190. Não testei no durômetro. E vamos testar. A faca no teste,
Porra, foi de vento em popa. Peguei uma cantoneira de água de 2 polegadas, aqui na cantoneira, de fio na cantoneira. Cortava a cantoneira. O aço entrava na cantoneira, não marcava o fio, né? Não fazia dente, não marcava o fio estava intacto. Óbvio, depois de vários testes, ela perdeu o fio, mas não virou, não fez dente, não abriu buraco, né? Fui lá testar a peça no durômetro. 55 Rockwell. Olha, bacana. E se você falar com uma pessoa, mas essa faca tem 55 Rockwell, o que o cara vai falar para você? Não tá bom. Quero. Não tá bom. Uhum. Você entendeu? Então, cara, eu acho assim que às vezes a gente se preocupa muito com o papel, com números, e esquece a prática mesmo, né? De você colocar ali sua peça na prática e ver o que ela vai fazer. Né? Igual o polêmico do pobre do 420, que é crucificado por muitas pessoas aí. Eu tive uma experiência com 420 recente e já comecei, assim, já vinha mudando a minha concepção, mas é um aço sensacional. Vamos falar dele na outra live. Eu acho que 420 é um aço que ele pede uma live só para ele. Vamos falar dele sim, em especial. É um aço que eu gosto, trabalhei muito com ele, sempre tive resultados fantásticos. Desde quando eu comecei a trabalhar com ele. E eu fico assim perplexo de ver as pessoas massacrando, falando mal. Eu falo, cara, mas peraí, não é possível, cara. Então, não é possível que a minha régua é tão diferente da sua, porque eu faço, eu uso, acho fantástico, maravilhoso, cumpro o papel dele. Ah, mas é um aço básico, tal. Tem aço mais top? Óbvio que tem aço mais top. Mas, para o que a gente está usando aqui, porque ele se propõe a fazer, é um baita do aço. Ah, mas um golzinho é um carro muito simples. Porra, cara, é um carro simples, mas te leva em todo lugar, né? Agora, se você é um cara que só anda de Ferrari, Porsche, Lamborghini, aí não tem nem como a gente conversar, né? Mas o 420 bem feito é show de bola. E digo mais, se você fizer um teste, aquele teste, faz a faca de 420, uma boa geometria, deixa ele bacana, legal, entrega na mão de um chefe, fala, usa aí, depois me fala o que você acha. Ele vai usar, ele vai gostar e ele vai aprovar, cara. O 420 o pessoal meio que subestima ele, mas eu acho assim que, em termos de comparação, ele é o 5160 dos inox. Cara, ele atende muito bem. Óbvio, você não vai fazer, por exemplo, você não vai querer fazer uma Skinner e corear um javali de 160 kg com ele. Ele não vai ter a performance do 52-100. Mas se você fizer uma faca para churrasco, para cozinha, cara, vai muito bem, obrigado. Você não vai haver a necessidade de você fazer uma faca dessa aí com outro material. Ah, mas tem clientes que querem, tem cliente, beleza, não tem problema nenhum. Ah, você faz de 14, faz de 440, N690. Sim, beleza. Mas na maioria das vezes, para o uso normal, o 420 atende muito bem, cara. 420 Voltando lá no 5160 para pincelar mais uma questão que eu acho que é bem importante, vamos criar uma situação aqui. Sim. Beleza, achei o padrão ideal de têmpera para o meu 5160. Pô, cheguei no limite. Certeza da têmpera. A finalidade daquela faca vai dizer qual revenimento eu tenho que fazer. Por exemplo, sim, o revenimento. Exato. Fala pra gente um pouquinho desse ajuste de revenimento. Sim, a têmpera, né? A têmpera, ela acontece assim num único ponto, né? Você ajustou ali, você vai conseguir aquele resultado mais próximo do ideal, do perfeito, dentro daquele ponto ali. Se você sair um pouquinho fora dele, você já compromete, tá, a sua têmpera, né? Já o revenimento,
é outro processo que... Ajustável, né? Ele é um outro processo. Ele vai alterar a dureza e a... Como é que se diz? A aplicação final da peça. Aplicação. Por exemplo, uma faca que vai se submeter a impacto, a pancada, uma faca de campo, ela tem que ser uma faca mais tenaz, né? Uma faca que vai suportar maior pancada, torção, né? Uma faca que tem que ser mais elástica. Então você vai fazer uma temperatura um pouco maior, mais de um ciclo. Você vai fazer uma peça pequena, uma Hunter, uma Skinner, que a prioridade é ter um pouco mais de dureza, um pouco mais de retenção, para você desossar um animal, corear um bicho. Aí você vai lá e faz um revenimento um pouco mais baixo para tentar priorizar essa função da faca. Então, no revenimento, você dá o toque final, né, da aplicação da lâmina. Não existe esse lance de é um revenimento para todo mundo. Se você deixar uma peça de campo com revenimento baixo, ela vai ficar dura, ela vai quebrar, ela pode abrir, quebrar uma meia-lua, fazer ali, né, arrancar uma lasca da área do fio, se você, caso dê uma pancada nela muito forte, no material muito duro, por exemplo, uma lasca de cerca de aroeira, você tá ali, você dá uma pancada ali, você pode quebrar, você pode comprometer. Então é preferível que você tenha um revenimento um pouco maior, que a faca tenha mais elasticidade, suporte e suporte. Epa. Deixa eu ver isso conectar. Voltou. Minha mãe tá me ligando aqui, ela quer falar alguma coisa. Tranquilo. E aí é nessa pegada aí que você vai regular, você entendeu? A aplicação da lâmina. O tratamento, a têmpera já está ok, ficou ajustada, o revenimento vai aplicar a tenacidade, a retenção, tudo de acordo com o que você vai usar, né? Entendi. Esse daí que vai ser o divisor de águas para uma faca de cozinha, para uma faca de campo, para uma faca de sobrevivência, né? Sim. E também, se a peça se ela é uma têmpera seletiva, se é uma têmpera full hard, tal, isso aí também acaba influenciando. Mas estamos falando assim de uma condição única para as mesmas facas, ok? Vamos supor eticamente uma faca com têmpera full hard, né? Então você vai fazer esses ciclos e temperaturas de revenimento diferentes. Aí se ela já é têmpera seletiva, se ela é têmpera seletiva tal, aí também vem a influenciar também o revenimento e tudo mais. Entendi. Cara, uma parada que eu sempre tive um pouco assim de entendimento no sentido assim prático, mas não estudei de maneira mais científica, aprofundada, que talvez você tenha aprofundado, a diferença de tenacidade entre têmpera seletiva e destêmpera seletiva. Você já se aprofundou nessa questão? Você fala de realizar ensaios? Não, eu digo da seguinte forma, por exemplo, eu fiz uma têmpera totalmente seletiva, eu só mergulhei o fio no óleo. E aí, em outro caso, eu fiz uma têmpera full hard e fiz uma destêmpera seletiva. Você já fez algum teste de aplicação e de diferença de tenacidade e de comportamento? A têmpera seletiva e a destêmpera, ela reage diferente em aços diferentes. Ok? Aço da série 1000, carbono, beleza, 1070, 1080, 5160 também. Se você aplicar a destêmpera, né, ela vai reagir de uma maneira tranquila, sem problema. De mesmo modo, a seletiva. Tá? Você aqueceu ali, pá, coloca o fio no óleo e deixa o dorso cair a temperatura até chegar ao ponto de você conseguir tocar com a mão. Tá? Se você você colocar ali o fio no óleo e a hora que o dorso dá aquela apagada, você tirar,
temperatura do dorso corre para a área mais fina, rapidamente, né? Por condução, ela corre ali e ela faz um revenimento forçado do fio, você perde dureza. E aí já é um novo processo, né? Sim. Agora, tem aço que reage diferente, tá? O 52-100 reage diferente. Ela não fica 100%, vamos dizer assim, um linguajar mais simples, ela não fica crua ali em cima. Ela ainda fica dura. Se você fazer uma distemper, ela fica dura. Agora, nem tenta isso no aço ferramenta. Né? Nem tenta, tipo, não existe. Muito menos no inox, né? Inox também, esquece. Seletiva no inox, esquece. O inox, o 420, se você tirar do forno e soprar ele, já era, tá temperado. Ele tempera, né? Sim. Tira ele, faz um teste, pega uma peça de sacrifício 420, tira do forno e deixa esfriar no ar livre. A hora que esfriar no ar livre, tenta furar pra você ver se fura. Só não pode tentar soprar ela perto do rosto assim, né? Pô, as coisinhas. Beleza. Vamos abrir um pouquinho aqui o espaço para o pessoal perguntar alguma coisa. Galera, a live hoje é tratamento térmico. A gente está aqui com o Vinícius. O Vinícius é fabricante de forno de precisão para cutelaria. E o Vinícius acabou de, digamos assim, dar uma palestra para a gente aqui. Falou que não, mas sim, deu sim. Tem bastante conhecimento que você colocou nessa live aqui. E vamos abrir um espaço aqui para perguntas aqui. Ó, já saiu a primeira pergunta aqui do Thiago, facas de amortecedor. Deve Isso. ser a haste, né? Deve ser a haste. A haste de amortecedor, se for um amortecedor COFAP bom, geralmente é 1045. Se for amortecedor vagabundo, é aço abaixo, né? Nem o 1045 serve. Cara. Quem dirá os mais baixos. Eu usava muita haste, COFAP, para fazer pino guia de matriz. Então, não serve. Para faca, cutelaria não serve. O 1045, salvo engano, ele está um pouquinho abaixo do 5160. Ele tem 0,45 de carbono, mas tem 1045 assim, bem rico de carbono, e tem 1045 bem pobre. Um 1045 rico, bom de carbono, a têmpera fica excelente na água com sal. Tá? Agora já um 1045 pobre, fica bem ruimzão. Para cutelaria, para lâmina, não é bom, não serve. Uma ferramenta, uma ferramenta de oficina, uma coisa assim. Não. O Evaldo Arce está perguntando aí, faixa de valores de temperatura controlada. Fala o mínimo e o máximo aí pode chegar. Tá. Hoje a gente tem aí equipamentos a partir de 4.300, tá? E até 10 mil reais aí, nessa faixa aí. Vai, de entre 4 e 10 mil reais. É um range, nesse range aí. Então dá para atender nichos de 4 a 10 mil reais, ou seja, aplicações e finalidades diferentes também para o forno. Tem forno mais potente, tem menos potente. Forno Pro de 1 metro e tal. Saiu mais um aqui, ó, Cristiano. Em questão de têmpera em forja, alguns coteleiros usam a cor cereja e outros no amarelo. Qual seria o ideal? Fala para nós, Vinícius. Tá. A cor, na verdade, quando a gente se basear pela cor, às vezes nem sempre a gente consegue acertar muito, porque o que é cereja para mim pode ser outra cor para você e vice-versa. E tem a questão também que cada aço tem sua cor, né? Cada aço tem sua temperatura. Por exemplo, um 1070 a 770 graus fica legal. O 1080, que o Hugo fez hoje, 850, né, Hugo? 850. Né? Veja bem, estamos falando de 1070 e 1080. A diferença de 0,1% de carbono. Tá? Aços vizinhos, co-irmãos, mas com o range de temperatura de 80 graus. Um fica bacana com 770, outro 850. Né? 5 com 3, 8, um range de 80 graus. 80 graus de temperatura, né, Hugo, é um range muito aberto, é muito longe. Então, a gente não pode basear uma cor mais laranja, uma cor mais cereja. Cada aço tem a sua temperatura ideal. Né? E nunca, né, infelizmente, nunca pelo olho ali a gente vai conseguir saber a temperatura ideal. Haja visto os testes que o Hugo fez aí hoje,
e ele conseguiu aí diferenças grandes no resultado de 5 em 5 graus. Né? 5 graus. Perguntando também aqui à noite, qual o consumo, né? O consumo de energia, né? Consumo de energia. Eu estava falando com o Hugo, né? O Hugo tem uma máquina de 1 metro, 2 andares, 2 fornos, como se fosse 2 fornos praticamente. E ele achou que não gasta muito. E realmente, você pegar o SV500, que é uma máquina de 50 centímetros, que é a máquina minha de uso pessoal, que eu uso no meu dia a dia com as minhas facas. É uma máquina que tem um consumo muito baixo, na média de R$1,80 por hora de funcionamento, tá? Então, é um consumo, se você for colocar no orçamento da sua oficina aí, no orçamento do mês aí de gasto com energia do forno, cara, se você colocar aí, vai R$20, é um orçamento, cara, para você trabalhar horas e horas aí, você faz muita faca, cara. Ó, o César falando uma parada bacana aqui, ó. Surpreso com o papo sobre o Inox 420. Sempre ouvi falar mal dele e vocês dando baita aula. Cara, ô César, o 420 é um aço muito bom, cara. Tem gente que, assim, não é que as pessoas falam mal, ok? A gente tem que entender também o lado das outras pessoas. Por exemplo, tem aqueles pessoal que gosta, que curte lâminas de performance, cara. Aqueles canivetes feitos com aço CPM, aqueles inox americano. Tá? O pessoal que curte esse tipo de lâmina, cara, os caras estão trabalhando assim, no final, cara, no talo, no final, assim, da performance. Você entendeu? Então, quando você fala de 420 com uma pessoa dessa, é lógico que ela vai torcer o nariz, porque está muito longe do que ele curte e tal. Agora, voltando aqui para o planeta Terra, por uso normal do dia a dia, tá, o 420, ele é um aço muito bom, cara. Ele atende muito legal o propósito para cujo qual ele foi desenvolvido. Tá? Então, se você for falar, vou fazer uma faca para um churrasco, uma faca para usar na cozinha, uma peça assim, pode ficar tranquilo que em condições normais, de uso normal, um 420 bem feito, vai te atender com bastante tranquilidade e vai te surpreender. Pode apostar. Ó, o Luciano tá dando um feedback do forno aqui, ó. Luciano Lopes, tem um forno do Vinícius, um puta de um forno, é mesmo. Tamo junto. Galera, se tiver mais alguma pergunta, vamos atender mais uma pergunta aí pra gente encerrar, pra gente poder descansar um pouco hoje. O dia foi corrido aqui, eu tenho certeza que foi aí também, né, galera? Vinícius trabalhou muito hoje, Vinícius? Oi? Trabalhou muito hoje também? Sim, hoje eu finalizei mais uma máquina. Terminei mais uma máquina, um forno grande. Terminei hoje. Amanhã eu vou começar a embalar ele. Ó, pergunta bacana do Alcir aqui. O revendimento faz no próprio forno? Sim, pode ser feito sim no próprio forno. O forno, ele realiza recosimização, têmpera, revenimento e normalização. Tá? Então, você consegue realizar todos os processos com a máquina, tranquilo. Tá? A esferolização é um processo bastante bacana também, quando você vai trabalhar com samai, com aços inox, que exige tratamento subcrítico para poder deixar o aço mais macio e tal. Fica show de bola feito no forno. Ó, o Cris, o Campagnoli, falando 420 é bom. O Cris, ele é um cuteleiro, um exímio cuteleiro, cara que faz peças lindas, maravilhosas, e tem muita experiência com 420. O Cris trabalha muito bem com 420, e o Cris consegue resultados lá também excelente com 420, as peças dele ficam muito top também. Consegue aí resultados show de bola. O 420 é um aço diferenciado. A próxima live que a gente for fazer, a gente vai falar especificamente dele, porque eu acho que é um aço que merece isso. Assim, o primeiro contato que eu tive com 420 foi logo ali no final dos anos 90, início dos anos 2000. Aqui na minha região, eu estou próximo de Birigui, né? Em Birigui tinha
infelizmente faleceu ano passado de Covid, né? O finado Petean, que era um baita de um cuteleiro aí dos anos 90, um baita de um artista. Ele sempre trabalhou muito com 420, peças magníficas. E também tem o Oswaldo Vieira, da outra cidade aqui próxima de Cafelândia de Lins, um baita de um cuteleiro, cuteleiro old school mesmo, aqueles caras que faz a faca na unha, né? Linda, maravilhosa, estilo peças mais antigas, aquelas coisas mais americanas, tal. Sempre fez peças muito show, sempre de 420. Então eu peguei muita influência desses caras do 420, foi por isso que eu comecei a fazer, usar, e o 420 é um baita com aço, cara, bem feito, fica show de bola, pode apostar. 420 é sensacional. Vinícius, vamos encerrar. Lembrando, interessante que a gente fale também que o 420, existe uma série grande de 420. Tem 420 com baixo carbono, 420 com alto carbono. Então, tipo assim, no meio dos 420, você vai encontrar ele com baixo, médio e alto carbono. Tá? Inclusive, certa vez você conversou comigo a respeito de um 420, o 420C. Esse aço parece que não tem mais aqui no Brasil. Olha, eu comprei, a última vez que eu comprei faz muito tempo, eu tinha comprado algumas chapas, é um aço muito bom. Eu não vi mais ninguém vendendo ele nessa nomenclatura. Tá? Era um aço que tinha mais de 0,4 de carbono, resultados fantásticos. Eu não sei se algum fornecedor hoje tem aí disponível um 420 com mais de 0,4 de carbono. Tá? Então é bom que a gente entre em contato aí, vê lá com o Sinésio, sempre tem um material bacana, legal, conferir com ele lá qual que é a porcentagem do fornecedor dele, né? Mas se encontrar aí o velho 420C, pode comprar, que é um aço espetacular, cara. Eu, sou fã desse aço, cara. E eu vou falar que o 420C dá para arriscar até fazer uma Hunter. Olha só, até uma Hunter. César está perguntando aqui, usando um dos seus fornos, qual o líquido de resfriamento mais adequado? César, eu gosto muito do óleo hidráulico SAI 68, tá? Já usei diversos outros meios, já usei óleo queimado, já usei diesel, já usei tudo que você possa imaginar, cara. O óleo que eu mais gostei é o óleo hidráulico SAI 68. Fica top para fazer inox, fica top para fazer aço carbono, aço ferramenta, fica top para fazer damasco. Eu acho que é um óleo show de bola. Ele tem alto ponto de fulgor, ele não pega fogo fácil na superfície, tá? Não sobe muita fumaça. Ele é um óleo que não deixa uma carepa muito grossa, tá? Ele tem uma viscosidade bem controlada, ele não é fino igual o diesel. Então você consegue ter uma taxa de resfriamento equilibrada. Ele não é nem lento, nem rápido demais. Ele tem uma taxa bem equilibrada. Ele consegue roubar o calor da peça numa velocidade bacana e equilibrada. Então eu sempre aconselho que use SAI 68, hidráulico. Tem muitas pessoas também que usam o óleo diesel, tem bons resultados e beleza, sem problema nenhum. O óleo que você falou o nome aí, perdão, só repete o nome pra gente. Oi? Repete só o nome do hidráulico que você falou aí pra gente. O óleo hidráulico SAI 68. SAI 68, né? SAI 68, isso. É um óleo bastante... Vou colocar na descrição da live aqui pro pessoal depois. Você consegue comprar esse óleo usado. Tá? Geralmente, empresa que faz manutenção em tratores, em máquinas, assim, eles trocam esse óleo. O óleo vai ficando velho e eles trocam, né? E esse óleo usado, eles vendem aí, sei lá, por R$2, R$3 o litro do óleo usado. É bastante comum você encontrar vendendo usado. Se você achar, pode pegar, que é um óleo top, velho. A gente vai deixar o telefone do Vinícius aqui na descrição desse vídeo para vocês poderem entrar em contato com ele, fazer um orçamento de um forno, de tratamento térmico. Mas, Vinícius, fala para a gente aí, contatos para encomendas, Instagram, telefone. Bom, meu Instagram tá aí, pessoal. É só clicar aí, é Vinícius Matsunaga Sanches, meu nome, né?
Pode chamar na direct. Pode chamar lá. E o meu telefone é 14 99737 1510. Tá? O Hugo vai colocar na descrição aí depois. Pode chamar, pode me adicionar lá no WhatsApp, pode me chamar, trocar ideia. Eu curto muito, velho, trocar ideia, falar de faca, de aço. Também sou cuteleiro, então, tipo, pode ficar à vontade. Me chama pra gente trocar ideia, conversar, perguntar, dica, até falar de faca mesmo, não sei o que, pá. Estamos à disposição. Vinícius, bora montar um grupo sobre tratamento térmico? Vamos, demorou. Então eu vou montar um grupo do WhatsApp sobre tratamento térmico e a gente vai publicar esse grupo aqui na próxima live. A gente vai analisar o grupo, vamos elaborar umas regras, tudo direitinho, e a gente vai fazer uma parada bacana aqui para a gente poder trocar ideias sobre tratamento térmico. Mas como se fosse um grupo de estudo, né? Um grupo de estudo, cada um fala, tira suas dúvidas, coloca suas experiências, né? Seria legal. Vamos fazer isso então? Demorou. Fechou. Vinícius, por hoje, cara, é só. Brigadão por você ter vindo aqui se disponibilizar, participar dessa live com a gente. Foi muito bom receber você aqui. Show de bola, Hugo. Muito bom. Eu acho que esse tipo de papo, esse tipo de assunto é bastante legal a gente botar em dia, conversar, explicar para o pessoal. Às vezes as pessoas sempre têm dúvida, sempre me perguntam. Então acho que a gente conseguiu esclarecer aqui algumas coisas. Acho legal. Esse assunto é um assunto que eu gosto pra caramba, e se a gente for ficar falando aqui, a gente vai ficar por horas e horas, né? Fazer essa live parceladinha aí, toda hora eu vou falar alguma coisa, né? Tá certo. Eu acho que a cutelaria evoluiu muito, né? O trabalho seu também de estudar, de ensinar, de fazer vídeo, puxa, um baita de um trabalho legal, agrega muito e faz com que a cutelaria hoje brasileira se torne o que ela tornou, cara. Que hoje, para mim, é a melhor cutelaria do mundo, cara. Para mim, na minha concepção, a gente já passou aí os gringos faz tempo. Em qualidade. Eu acho que sim, você não concorda? Olha o trabalho que os brasileiros vêm desenvolvendo aí, né, pô? Eu acho assim, que os brasileiros são muito dedicados, muito capacitados, muito caprichoso. Eu acho. Eu acho que o Brasil conseguiu desenvolver o seu próprio padrão de qualidade e excelência no quesito cutelaria. Entendeu? Sim, o brasileiro na cutelaria hoje, cara, ele é top do mundo aí, cara. É como se fosse o Brasil no futebol aí nos anos 90. Não, tá muito bacana mesmo. O Brasil tá crescendo muito na cutelaria. E assim, o bacana da cutelaria aí tá de parabéns, cara. Cada dia vem surgindo uns caras top, dedicado, pessoal, show de bola. Não, e estão assim, eu comecei na cutelaria, só dando uma reforçada pra gente poder encerrar a live, eu comecei na cutelaria lá por volta de 2016, cara, e a gente fica imaginando assim, pô, será que essa parada vai ser uma moda, que daqui a um tempo o pessoal vai largar? Não. A cutelaria aqui no Brasil, o pessoal começou e leva a sério há décadas. Eu só tinha enxergado ela como profissão, como arte, a partir de 2016, porque em 2016 teve aquele boom da cutelaria, muita gente de uma vez, né? Mas a coisa continuou e o pessoal está evoluindo. Pode-se ver, por exemplo, aí, que a busca por conhecimento constante, igual a gente está fazendo aqui, essa conversa e tudo mais, ela não para. O Brasil está, digamos assim, evoluindo nesse sentido, né? Se você pegar aqui, cara, uma revista dessa aqui, ó, antiga, cara, você vai ver que no final dos anos 90, cara, existia, olha os níveis de trabalho, cara. Nossa! Peças de mais de 20 anos atrás. Você entendeu? Então, tipo assim, os brasileiros sempre levou muito a sério a cutelaria, sempre produziu aí peças lindas, maravilhosas, né, cara? Não, bacana. Vinícius, faz um favor pra gente, cara. Depois, se você puder postar nos seus stories lá na sua página do Instagram, a capa dessas revistas aí, desses livros, fazer umas indicações. Sim, eu te mando depois, eu te fotografo, te mando. Fechou então. Galera, boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Abraço.
por participarem aí, por estarem presentes aí. E estamos à disposição. Qualquer coisa, é só dar um toque aí. Ó, Abraço. Até mais. Vai com Deus, galera. Lembrando, na próxima live a gente vai estar divulgando o grupo aqui. Abraço! Show de bola. Até mais.